E tenha também aí, irmão, no momento que iremos falar, a epístola de Judas. Também. Somente o versículo 12 disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus abençoe. Sentado. Obrigado. Bem, nós vamos dar continuidade no essa pequena literatura que temos, tomando toda a armadura de Deus, a qual intitulei A Armadura da Noiva. O Mombrana está falando sobre os gigantes intelectuais no tema, e o parágrafo 97 é o que nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 47. Agora, esta madrugada, me refiro desta quinta, estaremos já viajando para Altamira e logo Anapu, onde teremos cultos. Este fim de semana, Medicilândia, Brasil Novo e Altamira. Então, pedimos as vossas orações pelo trabalho que Deus possa permitir que seja feito ou realizado ali nesses lugares. Brasil Novo foi colocado um programa de rádio e há muitas ligações e chamadas para o irmão Francisco, pedindo então a visita do pastor, porque querem que explique algumas coisas com respeito ao batismo, unidade de Deus, necessidade de um profeta. Bem, o básico do que é a mensagem. Então nós estamos encaixando aí, para nós estamos no Brasil Novo, que é uma cidadezinha que ela está entre Altamira e Medicilândia, quilômetro 45, aí é onde está o município de Brasil Novo. Então, oremos para que o Senhor derrame de suas ricas bênçãos e que não tenhamos nenhuma inspiração própria, senão que seja a inspiração dada por Deus. O Brand disse que uma inspiração é uma unção divina, entende? É uma unção divina de Deus. Então, esperamos que Deus nos dê a sua inspiração e possamos dar para as pessoas a palavra de Deus. Muito bem. O irmão Brana, ele, desde domingo que estamos, desde quarta-feira passada que estamos lendo essa literatura, e temos caminhado um pouco, navegado um pouco dentro desta maravilhosa mensagem. Há muitos pontos que o irmão Brana tem abordado, inclusive do que falávamos domingo, alguns parágrafos, e onde tocamos um pouco sobre os rapazes bonitos, né? Realmente, hoje aqui, eu creio que ninguém quer ser bonito, todo mundo é feio hoje aqui. E então, um dos parágrafos que me chamou muita atenção nesta literatura é o parágrafo 65. De todos os que nós temos lido aqui, porém, é um dos parágrafos a qual o irmão Brana nos tem feito algo dito, disse: sabemos quem é nosso inimigo, porque qualquer inimigo, agora irmãos, eu tenho ficado longe de doutrina por aqui,
Vocês entendem, porém eu tenho que dizer isto: qualquer inimigo que arrazoe contra, ou qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer organização, qualquer indivíduo que arrazoe contra um ponto da palavra de Deus, é seu inimigo. É seu inimigo. Tome a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Então não interessa quem seja, não interessa que amizade, que amigo, qualquer pessoa que ande desordenadamente, seja pessoa, seja indivíduo, seja pastor, seja quem seja, afaste-se disso dos tais, separe-se. Porque muitas vezes, meu amado irmão, meus irmãos, a razão pela qual as pessoas adquirem certas interpretações da própria mensagem é por companheirismo errado. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão. É o Salmo 1, creio que é. É o Salmo 1. Vamos ler textualmente o que o salmista nos diz sobre isso. Vocês conhecem este salmo, sabem bem, mas vamos ler textualmente. Ele disse: bem-aventurado ou feliz, é a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o ímpio? O ímpio é uma pessoa, meu amado irmão, que você pode mostrar a palavra, que você pode explicar a palavra, que você pode dizer a verdade, mas aquela pessoa torna-se agindo impiamente, ou seja, ela passa por cima do que diz a palavra, do que diz o profeta, passa por cima, ela age impiamente. Uma pessoa age. O Mombrana disse que o que é incredulidade? Incredulidade, ele disse que é uma pessoa, quando ele disse, o incrédulo é uma pessoa, meu amado irmão, que ela pode até ler na palavra, você pode até mostrar no que diz o profeta disse, ela dirá: eu não vejo desta maneira, quer dizer, eu não creio desta. Que o irmão Brana disse que não deve fazer isso, que não deve fazer aquilo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se Deus inspirou o nosso profeta, e Deus então deu para ele a mensagem para vestir a noiva, e eu entendo que o irmão Brana, há coisas que ele como ser humano, como homem, ele deu o seu entendimento, como pessoa, deu o seu entendimento com respeito a algumas coisas. Porém, quando ele expressa algo sobre o assim diz o Senhor, isso não há por que conjecturar, não há por que interpretar, não há por que arrazoar, não há por que imaginar, não há por que targiversar, não há por que, como disse, dizer, isso não é assim. Veja bem. E o irmão Brana disse que a noiva tem um assim diz o Senhor, ou seja, ela tem a palavra, e a noiva somente crerá a palavra. Essa é a verdade. Ele disse: o que eu diga, filtre com a palavra. Você tem que ver aqui se o que ele falou está conforme o que diz a palavra. É a pura verdade. Vemos dentro das mensagens, muitas vezes, o irmão Brana expressando e orando, como naquela mensagem testemunho, onde ele ora e diz: Senhor, eu te peço que a hora o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, venha e abençoe este culto. Eu não creio nisso. Você entende? Então, é como que se ele expressa dizendo que vem a terceira pessoa da Trindade. Então veja bem, então você, como cristão, como um homem, uma mulher que examina a palavra, você diz: isso aqui, eu creio que não está encaixando com o que diz a palavra. Porém, quando o irmão Brana
O irmão Brana disse que quando Jesus Cristo chegou diante do túmulo de Lázaro e ele chorou, ele disse: ali foi a humanidade. Porém, quando ele disse: Lázaro, sai fora, ele disse: ali não foi humanidade, ali foi o mesmo Deus. Foi o próprio Deus, porque era o único que podia fazer aquilo, era ele. Então, meus amados irmãos, ele disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Agora, se nós fôssemos nos separar dos pecadores do mundo, não haveria como. Porque você trabalha com pessoas pecadoras. Entende? Você, diariamente, temos contato com pessoas pecadoras. Então não haveria. Porém, São Paulo vem no capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, e ele então nos dá nos dá uma explicação com respeito a essa classe de pessoas. Aqui, como diz o versículo 1, ele diz assim. Ele disse, versículo 9, do 1 Coríntios 5, disse: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. A prostituição, ela pode ser tanto física como espiritual. É uma grande verdade. Pode ser física ou espiritual. Uma pessoa pode, irmão, prostituir a sua congregação. Um pastor pode fazer isso. Quando ele começa a ensinar coisa que é contrária à palavra. Ou ele enfeita a palavra para justificar os seus atos. E ele disse: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Entende? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, um devasso, ou um avarento, ou um idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão dentro. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, a esse perverso, pois. Então, o salmista nos dá uma informação bem clara. Ele disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tão bem-aventurado é o varão que não anda em conselhos segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, toda pessoa, eu creio que na mensagem separação de toda incredulidade, uma Branda disse: separe-se de toda pessoa que não crê igual que você. Separe-se. Agora, um momento, vamos ver aqui, irmão. Separe-se de toda pessoa que não quer igual que você. Então, é igual que você, desculpa. Veja bem. Agora, uma pessoa que não conhece a Deus, que ela não está na igreja, ela não está na fé, entende? E ela, então, é uma pessoa que, como disse, que ela anda naquela condição porque ela não conhece a Deus. Então, o Mombrana disse: separe-se de toda pessoa que não crê igual que você. Se nós fôssemos aplicar do ponto literal, nós teríamos que nos isolar. Nós teríamos que comprar um terreno, uma área, e nos isolar, e só irmão. Aí não entra parente, aí não entra amigo, não entra mais ninguém, só irmão. Porém, o irmão Brana está explicando no caso de Ló. Quando ele está tomando o tema, ele está falando no caso da separação da incredulidade. Ele disse, falando no caso de Ló. Ele disse: porque Ló não cria igual que Abraão. Então ele disse: separe-se de toda pessoa que não creia igual que você. Se eu não creio que uma pessoa pode me alimentar, ou pode me ajudar, ou pode me dar a mensagem correta, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, e eu não creio, como disse, louvado seja o Senhor, naquela classe de vida,
eu não tenho porquê, a Bíblia diz, não os unais em julgo desigual com os incrédulos. Então veja, então o irmão Branham vem, ele vem nos expressa e ele disse, esses gigantes intelectuais, disse, se você parar para ouvi-lo, um momento, eu não sei que parágrafo que ele, mas está aqui, aonde ele disse ali, que quando você para ouvir essas pessoas, ele disse, você não voltará a ser a mesma pessoa, porque eles têm a habilidade, a capacidade de confundir uma pessoa. Branham conta a história de um pássaro e disse, se um pássaro começar a se fixar no olho de uma serpente, ele já se acabou. Ele disse, porque aquela serpente, ela disse, vai, como diz, enfeitiçar, como diz, vai jogar ali, como diz, uma classe de hipnotizamento sobre aquela ave, e ela está acabada. Então, meus amados irmãos, a advertência do mensageiro com respeito a tomar toda a armadura de Deus, quer dizer, nós devemos tomar toda a palavra do Senhor sem perguntar a Deus, Senhor, por que o Senhor colocou isso aqui? Nós poderíamos até discordar com o irmão Branham em algumas coisas, porém não podemos discordar da Bíblia. Não há como dizer, Senhor, porque o Senhor colocou isso aqui na Bíblia. Então não há como. Então nós devemos tomar toda a palavra, devemos aceitar ela tal como ela está, glória ao nome do Senhor Jesus, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo, e o irmão Branham disse que a palavra são os pensamentos de Deus feito letra. Ele disse, 97 agora, disse, mas para apressar isto, estes gigantes intelectuais são demais para as pessoas humildes de Deus. Agora, o povo de Deus sempre foi iletrado e humilde. Agora, eu não creio que o irmão Branham está dizendo aqui que ninguém deve estudar, que ninguém deve ir para a escola, eu não creio que ele está como respaldando o analfabetismo. Mas ele está expressando em termos da simplicidade e humildade do povo de Deus, que não é um charlatão, né? Não é uma pessoa que chega, é que eu sou, é que eu sei, é que quer dizer isso, que quer dizer aquilo. O irmão Branham disse, a única pessoa que tem resposta para tudo é o diabo. Então, muitas vezes nós temos que chegar no lugar e sentar e ouvir. Entende? Então ele vem e ele expressa, ele disse, agora os filhos de Caim se tornaram intelectuais, religiosos, porque seu pai era intelectual, Caim. Religioso, e Caim construiu um altar, Abel construiu um altar, Caim se fez uma oferta, Abel fez uma oferta, Caim adorou, Abel adorou, e se Deus simplesmente respeita qualquer igreja, sua ordem, seu culto, suas ofertas e assim por diante. Se isso é tudo que Deus respeita, ele foi injusto ao condenar Caim, porque ele era tão religioso quanto Abel, porém ele não veio da maneira correta. E quando uma pessoa não vem pela via correta, irmão, quando não entra pela porta, o que diz João capítulo 10, versículo 1? Aquele que não entra pela porta, no redil das ovelhas, o que é? O que a Bíblia disse? É ladrão. Aleluia. Aquele que não entra pela porta, veja bem, aquele que não vem pela via correta, aquele que não caminha da maneira correta, louvado seja o nome de Jesus. Então ele veio e disse, porém ele não veio da maneira correta. O sacrifício de Caim, ele fez bem? Fez. O irmão Branham disse que ele foi sincero em preparar o altar. Ele preparou o altar e ele estava certamente certo que Deus não ia rejeitar, porque ele trouxe, irmão, o natural, ele trouxe ali os frutos da terra, ele preparou o altar, mas aquele era o entendimento dele. Nazero, o irmão Branham disse que ele quis mudar a forma da verdadeira adoração original, e ele foi, fez o seu altar, preparou e disse, não, o que Deus quer agora é beleza, o que Deus quer então é boniteza, o que Deus quer agora são essas frutas, aleluia,
esses frutos do campo, é o que Deus quer. E ele foi sincero em sua preparação. E quando ele viu seu irmão pegando a ovelha por lá, preparando o altar, ele disse: eu não creio que meu irmão vai fazer isso. Eu não creio que ele vai matar esse pobre animal. Não creio que ele vai fazer isso. Não, Deus não aceitaria isso. Não, eu não estou derramando sangue, eu não estou fazendo nada mal. Do que fiz aqui foi algo correto. Não, eu não creio que o meu irmão tem um coração perverso de matar essa pobre ovelhinha, inocente. E ele preparou o altar e ajeitou, e ele observando, a mulher disse que ele preparou esse altar e ficou vendo Abel pegar aquela ovelha. Preparou a lenha, colocou ali, preparou aquela ovelha, colocou sobre o altar, e preparou então aquele cutelo, e cortou então, glória ao nome de Jesus, aquela aveia jugular da ovelha, e disse: não, isso é um quadro cruel, macabro, isso é feio, não, Deus não pode aceitar isso, não, Senhor. Porém, a diferença entre Abel e Caim foi a revelação. Essa foi o que fez a diferença. A Bíblia disse: por fé Abel ofereceu o melhor sacrifício que seu irmão Caim. Então, irmão, pela fé é que nós, irmão, podemos, é a única maneira de nós andar corretamente nesta mensagem, é pela revelação do Espírito Santo, irmão, nesses últimos dias. Se Deus não revela uma mulher que não deve cortar seus cabelos, por mais que o pastor diga, esperneie, berre, irmão, e diga isso, diga aquilo, não vai obedecer. O irmão Branda disse: a única maneira de o ser humano obedecer a palavra é que o mesmo Deus se revele a ele. Não há outra forma. Como foi que o próprio Jesus pergunta para os seus discípulos e diz: olha, quem diz às pessoas quem é o Filho do Homem? Um olha para o outro e diz: diz que tu é Jeremias, que tu é Isaías, que tu é algum dos profetas. Mas ele foi a um homem iletrado, e ali foi e se revelou para ele. Agora, ele não falou uma palavra a Pedro. Não, senhor. Pedro vai e se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então quando ele responde isso, ele disse: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai Celestial te tem revelado. E sobre essa revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Mombra disse que neste momento Pedro, entre os discípulos, se elevou. O discípulo, ele soube quem era Jesus, ele tem uma revelação maravilhosa, e que homem, que isso? Agora Pedro obteve uma revelação sem o batismo do Espírito Santo. Quantas pessoas, quantos pregadores têm recebido essa mensagem, a revelação de Deus, sem o batismo do Espírito Santo? Quantos pastores estão no púlpito, meu amado, pregando essa mensagem, sem o batismo do Espírito Santo? Eles estão usando nada mais a experiência e usando, meu amado irmão, a letra. Porém, suas vidas não qualificam, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, de que Deus os tenha chamado. Então você vê, aleluia, Jesus faz e diz: bem-aventurado era, ou seja, feliz eras tu, Pedro. E logo depois Jesus lá no final começa a falar: é necessário que o Filho do Homem padeça por mão de pecadores, e ele morra, e ao terceiro dia ressuscite. E começa a falar, e Pedro vem e diz: Senhor, isso não pode passar contigo. Não, Senhor, Senhor, eu vou contigo até a morte. Não, Senhor. Agora Jesus olhou para ele e disse: Satanás, para trás de mim, tu não colocas o teu olhar nas coisas de Deus, senão nas coisas dos homens. Aquilo foi como que os discípulos disseram: mas aquele disse é bem-aventurado, e aqui está dizendo que ele é um demônio? Como é isso? Como é que é isso? Louvado seja o nome de Jesus. Jesus discerniu o espírito que estava tomando a humanidade de Pedro. Não foi quem chamou a Pedro de um demônio, mas a unção que estava ali. Então, meus amados irmãos,
Louvado seja Deus. Então o irmão Branham expressa de que Caim viu aquela forma e não pode ser, Deus não vai aceitar um quadro como esse, não. E a Bíblia disse que Deus viu com agrado a oferta de Abel. Você crê que Caim, ok, meu irmão, eu reconheço que eu estou errado, verdade, talvez eu pensei que era assim, e então, mas eu errei. Irmão Abel, meu querido irmão, vem cá, você me ajuda a derrubar tudo esse bocado de beleza aqui, esse bocado de frutas, coisa aqui, eu vou buscar um cordeiro também, eu vou fazer uma oferta ao Senhor. Ele fez isso? O que diz a Bíblia? Ele se irou, ele ficou com raiva, e ele disse, Deus disse para Caim, disse, se tu fazes como teu irmão, não aceitarei a tua oferta também. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o orgulho, irmão, é do demônio. Ele não deu o seu braço a torcer. Glória ao nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós podemos estar pensando que estamos certos, mas estamos sinceramente errados. E eu vou dizer uma coisa para você. O irmão Branham disse, a grandeza de um homem está em reconhecer quando ele é falhado. Quando ele está errado, ele disse, creia na mentira, enquanto você não sabe a verdade. No dia que você saber que aquilo é mentira, deixe-o, porque aquilo é do diabo. É verdade. Disse então, e quanto a Moabe, havia Israel e havia Moabe, que adoravam o mesmo Deus que adoramos. Quem eram filhos da filha de Ló, e ali estavam eles saíram e trouxeram o bispo Balaão, e ele fez 7 altares, assim como eles faziam Israel. Agora Israel era um antidenominacional, não tinha nação para ir, mas ele estava indo para uma. Amém? Aqui nós não temos nenhuma cidade permanente, mas estamos procurando uma por vir. Observe, Balaão ofereceu 7 sacrifícios limpos, pois assim como eles tiveram em Israel, e Balaão ofereceu 7 carneiros, falando da vinda de Cristo, e assim fez Israel. Então, se o fundamentalismo é tudo que Deus requer, ambas as condições estavam justificadas. Porém, o que aconteceu? O que Balaão falhou em ver? Ele falhou em ver esse pilar de fogo. Ele falhou em ver essa pedra ferida, aquela serpente de bronze que ia diante de Israel como expiação. Ele falhou em ouvir o grito do acampamento do rei junto deles. Ele o julgou pelos seus feitos. E disse, Deus não julga ninguém por seus feitos ou pelas suas obras. Julga pela sua fé. É pela sua fé. A Bíblia diz, não é por obras para que ninguém se glorie. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço o outro. É um dever como cristão nós fazemos isso. Uma pessoa não dizima se não tem revelação. Uma pessoa não oferta se ela não tem revelação. Mas muitas vezes uma pessoa tem revelação para dizimar e para ofertar, e não tem revelação para a vida transformar. É um contraste. Realmente é assim. Então, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então não é por obras para que ninguém se glorie, não é pelos feitos. Ele disse, Deus não julga ninguém por seus feitos, julga pela sua fé. Pela sua fé. Agora, uma pessoa pode ter um nível de fé. Uma mulher disse, uma pessoa tem fé para a cura de vida, mas não tem fé para o rato. E é verdade. Uma pessoa, ela pode ter fé para muitas coisas, mas não tem uma fé, meu amado irmão, para que a vida da pessoa mude. Então ele veio e disse, observe, eu também quero deixar claro acerca daquela mulher na noite passada. Esse não era seu trabalho, o seu trabalho, lavar seus pés. Está falando da mulher, daquele Jesus com os pés sujos. Não era o trabalho dela, o trabalho era daquele lacaio.
que tinha que ir ali, lavar os pés das pessoas, enxugar, colocar sandálias novas, mas por quanto ele recebeu ordem do seu patrão, ele se afastou de Jesus. E como o trabalho tinha que ser feito, a escritura tinha que se cumprir, então Deus usou aquela mulher, ela vai, entra ali, Deus abre as glândulas dos lagrimais e começa a chorar. E ela começa a lavar os pés do Senhor. Ela estava fazendo uma boa obra, porém aquilo não a salvaria. Aquilo não a salvaria. Uma pessoa, ela pode vir à congregação, aleluia, e sentar, e ler a literatura, e cantar, e glória a Deus, aleluia, dirigir culto, até pregar, louvado seja o nome de Jesus, mas isso não quer dizer que aquele homem, aquela mulher, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, ela está salva. Porque não é por obras, não é por aquilo que eu faço, é pela luz que Deus me tem dado. Agora uma pessoa não vai alumiar se ela é uma lâmpada só de 10, ela vai dar luz como 10. Se ela é uma de 20, vai dar como de 20. Se ela é uma de 100, vai dar como de 100. Se ela é uma de 1000, vai dar como um farol, quase. Então, louvado seja Deus, ele vem e expressa, ele disse, Deus não julga ninguém, os seus feitos julga pela sua fé. Observe, eu também quero deixar claro acerca desta mulher. Ele disse, ele então a justificou diante de Simão, dizendo o que ela tinha feito. Ele disse, veja esta mulher, ele justificou ela. Mas ele justificou aquela mulher porque Simão não fez. Porque se Simão tivesse feito, a justificação seria para ele. Mas ele não fez. Ele disse, veja esta mulher, entrei na tua casa, não me deste a bem-vinda, não me beijaste, não lavaste os meus pés, mas desde quando eu cheguei aqui, essa mulher não tem cessado de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Amém? E ele disse, ele a justificou pelos seus feitos, pelo que ela estava fazendo, porém quando ele a justificou pelo seu próprio sinal, ele disse, tua fé te salvou. Já foi diferente? Ele justifica ela pelo ato que ela está fazendo, pela ação boa que ela está fazendo. Mas logo ele vai e disse, aleluia, os teus pecados, a tua fé te tem salvado. Os teus pecados te são perdoados. Então eu disse, porque nenhum homem é justificado pelos seus feitos, por sua fé nele, sendo o filho de Deus, não pelo que ela está fazendo, mas por sua fé nele. E sua fé sempre fala de seus feitos, isso é correto. Agora porque o pastor Márcio evangeliza, ou porque ele vai para lá, para tal lugar, porque prega para tal pessoa, porque vai para aquela... Ai não, então ele já está, glória a Deus, aleluia, já está salvinho, glória a Deus. Se da congregação, glória ao nome de Jesus, se alguém vai ser arrebatado é o pastor. Quantos creem? Eu creio. Eu tenho que crer. Agora, se eu vou tomar aquilo que Deus me tem permitido fazer pela sua obra, como dizer, não, eu vou estar lá porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. O que a Bíblia diz? Muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, não evangelizei em teu nome, não expulsei demônio em teu nome, não fiz isso, não fiz aquilo, Senhor, não fiz programa de rádio e tal coisa, e tanta coisa, Senhor. E o que ele dirá? Ah, bem-vindo, meu filho, glória a Deus, você me ajudou bastante, você então ganhou muitas almas para Cristo, venha para cá e sente-se aqui nesse trono que está aqui, sente-se aqui nessa cadeira, você vai ser aqui homenageado pelos anjos. O que a Bíblia diz? Muitos virão naquele dia, e ele dirá, não te conheço. Você se lembra daquela história de Daniel Curger? Ali no livro de A Igreja e Sua Condição? Onde vai, ele expressa que ele chegou lá e ele vai, não, eu sou grande Daniel Curger.
grande. Eu fiz isso, eu ganhei 1 milhão de almas para Cristo, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, que não sei o que. Aleluia. Ele buscou no livro, não, aqui não está, aqui não tem nenhum Daniel aqui. Não, mas não pode ser, todo mundo na terra me conhece. Não é possível que aqui no céu ninguém me conhece. Não, aqui não tem ninguém que conhece. E não tem saída, não tem. Só se você apelar ao grande trono. Vai apelar ou não vai apelar? Assim, claro que eu vou. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nem todos teriam a mesma sorte que teve Daniel Cury. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que fazer algo, mas não devemos tocar trombeta. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, que eu faço, você não faz nada, se Deus não colocar em seu coração para fazer. Aleluia. Então não saiba a tua direita que faz a tua esquerda. E aquilo que tu faz no oculto, Deus te recompensará em público. Não adianta a pessoa dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e tal coisa, aquilo. Não, Senhor. Deixa Deus mesmo, irmão, que possa te justificar por isso. Aleluia. Então ele disse, e esses gigantes intelectuais lá naqueles dias eram eles, observem, em que descendência de Caim ele se tornou? Cientistas, doutores, trabalhavam com metais, grandes homens na terra. Porém, o que era a descendência de Sete? Fazendeiros, pastores de ovelhas. Vejam, eles não podem ser comparados, e Deus nos comparou com ovelhas. Se alguém criou uma ovelha é um animal que não sabe guiar-se a si mesmo. O Bruno disse que a ovelha ela é completamente indefesa. Ela não sabe se defender. O bode morde, né? Ou ele vai lá e larga a chifrada. Aleluia. O cachorro morde, o cavalo dá coice. Não é? Disse, mas a ovelha não faz isso. Aí como? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele vem, expressa. E ele disse, 104, ele disse, uma coisa sobre um cordeiro, quando ele se perde, ele fica totalmente perdido. Ela não pode ir a nenhum lugar sem seu pastor. Não irá a nenhum lugar sem a presença de seu pastor. Porque o irmão Branco disse que conhece o alimento para a ovelha é o pastor. E se o pastor não está ali, por que eu teria que estar? E veja, e esta é a maneira que Deus nos fez. Nós não reivindicamos nada intelectual. Nós simplesmente temos um pastor. Isto é tudo. E ele nos leva aqui e ali, de pasto em pasto. Por quê? Porque, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus Cristo, no tempo em que nós estamos vivendo, irmão, eu ao longo desses anos tenho cortado companheirismo com diferentes pessoas. Falando de pregadores, diferentes homens de renome, homem respeitado a nível mundial, homens que são bico de ouro na mensagem, eu tenho me separado. Amém? Se eu vejo na rua, bom dia, boa tarde, como está? Tudo bem? Tudo bem, Deus te abençoe, siga adiante. Louvado seja o nome de Jesus. Na Venezuela temos um companheirismo, aleluia. Eu dizia esses dias na reunião lá, o mês passado em maio, eu digo, pastores, o único lugar que eu tenho companheirismo com pastores não é no meu país, senão aqui. Porém, não estou generalizando, não quer dizer que eu tenho companheirismo com todos, ou que eu esteja de acordo com todos. Não, Senhor. Aleluia. É com um certo grupo de irmãos que estão pelejando a mesma batalha, na mesma revelação, está batalhando, aleluia, para vestir uma noiva. Ele está ali vivendo uma vida correta, uma vida exemplar, uma vida de testemunho, glória ao nome de Jesus,
Aleluia! Por quê? Porque o que se deita com um cachorro com purgas, se levantará com purgas. É uma grande verdade. Então veja, louvado seja Deus. Aleluia! E então hoje esses grandes espias intelectuais são demais para os pobres e humildes filhos de Deus. Agora Judas disse em seu livro, em sua última participação, ele disse que se moveriam entre nós, se moveriam lentamente, e isto é o que está causando a demonstração desses grandes excessos de raivas que eles têm tido. Se movendo lentamente entre nós, homens predestinados para a condenação. Homens predestinados para a condenação. O irmão Brana disse: o que segue é um perverso se perverte. Aleluia. Se perverte. Você coloca um moço correto, honesto, ao lado de um homem desse com fala fina, um homem desse que quer ser mulher. Quando você menos perceber, aquele espírito daquele pervertido começa a tomar aquele garoto. Aí já começa a querer mudar a voz, já começa a rebolar a cabeça para lá e para cá, e então já começa a passar uma hora olhando no espelho, tirando a língua para fora, a língua para dentro, e vendo os dentes como está, e fazendo a sobrancelha, que não sei o que, aquela coisa toda, vê? Por quê? Porque isso é verdade. O Bruno disse: o que tem companheirismo com o perverso, aleluia, se perverte, se movendo entre nós, levando-nos para longe da palavra, fazendo-nos perder a fé na palavra, viajante sem rumo, barco sem vela. O vento forte pode soprar e eles simplesmente continuam ali de pé, nessa velha organização morta, indo. Os dias de milagre já passaram, não há tal coisa como cura divina. Porém, se você tem a real, aleluia, pela vida espiritual colocada ali, o Espírito pega e o distancia, indo para uma terra que eles não a conhecem. E isto é o correto. Sim, eles estão fazendo você perder sua fé na palavra pelas suas experiências e seus seminários polidos. Não, o que passa é que o irmão Brando não quis dizer isso, não. Não importa o que o seu pastor tenha feito, aleluia, não importa o que ele fez, não abandone seu pastor, não o abandone, siga com ele. Glória a Deus. Está escrito na mensagem? Está. Assim como eu estou dizendo para vocês, está a mensagem, influência está aí. O irmão Brando expressando ali, então ele vai e disse: não deixe seu pastor, não importa o que ele tenha feito, siga com ele. Porém, na mesma mensagem ele vem e disse: siga o homem enquanto o homem segue a palavra. No dia que o homem deixar a palavra, deixe o homem e fique com a palavra. Aleluia. Agora, você crê, meu amado irmão, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Você crê que uma irmã, uma dama dessas que estão aqui, escolheria um homem mulherengo, sem vergonha? Aleluia. Mulher, eu na tua casa sou o teu rei, porém lá fora é o meu terreno. Você já pensou nisso? Então quer dizer que ele está dizendo que é o galo lá fora? É aquele que manda, aquela coisa toda. Não, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Um homem, meu amado irmão caído, não tem nada, não tem exemplo, não tem moral, não tem, meu amado irmão, porque está numa plataforma. Porque o irmão Brana veio e disse, aleluia, como poderia sustentar algo a qual não foi capaz de sustentar? Porém, as congregações, como foram mal ensinadas,
e porque a maioria não lê a literatura, não esquadrinha a mensagem, e fica com o que o chefe que está ali adiante diz. Aleluia. Porém, se eles examinarem a palavra, a mensagem do profeta da era, por amor àquele homem, diria: querido amigo pastor, te amamos mais aqui embaixo que lá em cima. Sente-se, por favor. Não seria o correto? Seria o correto. A mensagem de Hebreus 7, parte 2, o que o Mombrana disse? A igreja que não denunciar, ou a igreja que tolerar, ou a igreja, meu amado irmão, no nome de Jesus, que encobria aquele erro, aquele pecado, disse, será a igreja que responderá diante do trono branco por aquele pecado. Ou seja, aquele povo está fora do arrebatamento. Por respaldo a coisa errada. Aleluia. Então, anjos caídos, eles atacaram Noé da mesma maneira, eles têm atacado os filhos de Deus da mesma maneira, todas as vezes. Nimrod construiu para si mesmo uma torre para se livrar das pragas de Deus, mas não durou muito. Nabucodonosor construiu para si uma cidade, porém caiu. Noé construiu uma arca. A Bíblia disse: todos aqueles que querem ver piedosamente, não, diz que não sofreria perseguição. Claro, vista-se corretamente para você. Ai, irmão, tá parecendo uma velha. O negócio foi que o Mombrana lá na visão, quando ele viu, não adianta só ter esse cabelão tão comprido, não. O Mombrana viu ali as irmãs todinhas, ela com o cabelo no meio da cintura. Então é ali, quer dizer, uma medida exata. Então tem que cortar todo mundo ali. Vão ter que cortar os dedos também para colocar bem ajeitadinho, bem no meio. Tá desaparelhado? É ou não é? Não tá, irmão, desaparelhado? Tá, então vamos cortar aqui, entende? E deixar igualzinho com esse que está aqui, ó. Ah, e fica bonitinho as irmãs assim. É ou não é? Eu não creio, meu amado irmão, vou dizer uma coisa para você. Na visão do profeta, ele viu a noiva. E em que condição ele viu a noiva? O Mombrana disse: como você é aqui, você é lá. E se você lê aquela visão, escolhendo uma noiva, você não se identifica com o que está ali, algo errado está passando na sua vida. Porque a Bíblia diz: as nossas obras continuarão com nós. E o profeta, quando viu a visão antecipada da noiva, aleluia, ele não viu ela, disse: os cabelos eram longos até os pés, a sua vestimenta era até lá embaixo. Foi como ele viu a noiva. E se, aleluia, os pastores desta mensagem são chamados, aleluia, a dar esta verdadeira mensagem à noiva, louvado seja o nome de Jesus, e eles estão vestindo a noiva com a palavra, eles não terão problema. Por quê? Porque eles estão dando a palavra. Agora, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você obedecer. Se obediência à palavra dá direito ao sinal, então quer dizer que, se você obedece à palavra, então o Espírito Santo virá sobre você. E sem o batismo do Espírito Santo, você não pode estar no rapto. E o Mombrana veio disse que o batismo do Espírito Santo é quando você crê toda a palavra. Então, quando se trata de crer toda a palavra, então não vamos nós conjeturar. Não, isso não quer dizer isso. Não, isso aqui o negócio é o seguinte, não tem problema, irmão. Vamos fazer aqui uma franjinha. A meninazinha pode fazer uma franjinha, porque olha aqui a foto da filha do Mombrana aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a foto dela, isso aqui é a Rebeca. Agora que isso aqui é a Sara. Olha aqui também, está feita aqui no linguajar amazonense, uma partinha. É assim? Vocês se lembram dessa palavra? Que é partinha. Então, mas o correto no linguajar português, é mais bonito, né? É franja. Então ele não faz assim: não tem problema não, porque e tal coisa, e isso aí, fica até mais bonito as irmãs, né? Porque se olhar assim tão bonito, parece uma espanhola. Louvado seja Deus. Você entende?
Então as pessoas veem, meu amado irmão, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Você imagina, você pode ver o profeta pregando a própria mensagem dada pelo Espírito Santo, e as pessoas lá no banco dizendo, e quantas vezes na mensagem você ouve dizendo, aleluia, irmão, cuidado com o que você pensa. Não, irmão, não é assim, irmão, não é o que você está pensando. Vê você? Ele mesmo discerniu que as pessoas, ele estava pregando e as pessoas estavam dizendo que não é assim. Não é assim. Então, o que aconteceu? Eu disse, esses homens, esses intelectuais, agora o nome de Jesus, esses gigantes que ele chama aqui nessa mensagem, os gigantes intelectuais, na mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado, parágrafo 548, já ele chama de outra coisa, já não chama de gigantes intelectuais. Vou ler aqui alguns parágrafos logo para concluir. Ele disse: note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida. Uma híbrida por membros híbridos. Híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência o pequenino rebanho de Cristo. Uma igreja híbrida. O que é uma igreja híbrida? É uma igreja mesclada, misturada. Aleluia. Casa, se separa e tal coisa, tudo está bem, tudo está na igreja. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Ou seja, que em muitas igrejas da mensagem tem irmãos que já formou cooperativa. Sabe você que é uma cooperativa? É uma associação de pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, eu caso com a tua, então tu fica com a minha. Então eu seguro teu bebê e tu segura o meu. Está tudo bem? Então está bem, a cooperativa está formada. Você está entendendo? Glória ao nome de Jesus. Você sabe onde foi que eu vi isso? Em 1992, na tenda de William Soto Santiago, o pastor subia no púlpito, a igreja assim, cheia de pessoas, e ele falava: oh irmão, o Espírito Santo de Deus me revelou, e uma revelação que eu estou viajando para a reunião internacional em São João, Porto Rico, e então Deus me revelou: oh irmã, que a senhora vai comigo, a senhora irá comigo, irmã. Aí o marido levantava: aleluia, glória a Deus, minha esposa foi escolhida para acompanhar o pastor. Você está entendendo? O irmão chega lá e: pastor, é um privilégio para mim que a minha esposa lhe acompanhe. Irmão, dizem que coisa invisível não dói, né? Diz que coisa invisível não dói. Espero que vocês me entendam o que eu quero expressar. Tudo bem, não tem problema. A irmã viajava com o pastor, passagem de volta dos dois, hotel e cama de casal, tudo, serviço de quarto, que bênção, irmão. E o irmão lá: minha esposa está sendo abençoada, está recebendo o Espírito, aleluia. E ele ficava feliz da vida. Você está entendendo? Ou às vezes ele chegava, entende? Irmão, a sua filha vai comigo. O Espírito Santo, a sua filha vai me acompanhar. Ela pulava, e o pai também, a família, glória a Deus, minha filha foi escolhida. Uma moça, uma virgem, acompanhar um homem, dormindo numa camazinha sozinho, dia sozinho, viajando pelas praias de Porto Rico, aquela coisa toda, a reunião, tudo estava bem, e tudo em família. Irmão, isso é uma grande sem vergonhice.
E o povo sem nível espiritual, o povo sem uma experiência com Deus, porque fica com o que a pessoa diz lá na frente, pisa em cima da palavra. Por quê? Porque o homem vai e grita e diz: vocês têm que obedecer a mim, você tem que obedecer a mim. Irmão, vou dizer uma coisa para você: você não está chamado a obedecer a mim, você está chamado a obedecer o que diz esta palavra. É o que diz a palavra, não meus caprichos, não minhas ideias. Se o que eu digo não está conforme a palavra, coloque para um lado. Você tem todo o direito de me levar à contrária. Pastor, não estou de acordo. Eu gosto da pessoa sincera. Não concordo com isso. É honrável. Porque eu posso estar errado, mas eu penso que eu estou certo. Mas o pior às vezes é quando você cita o que o profeta disse. Aí o negócio não é fácil. Que você tem que filtrar o que o mesmo profeta já disse. E aí? Nós discordamos do outro e começamos naquela, entende? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, mas nós temos que comparar com a palavra. É verdade. Então, meus amados irmãos, essas coisas, eu conheci um pastor, e então eu tinha ido numa certa montanha, ter uns cultos, e lá conheci uma família, e umas moças muito simpáticas, bonitas as moças. E então, pregamos, estivemos ali. E me lembro que num culto, a irmã esteve na igreja, e quando terminou o culto, ele disse: ai, irmão Márcio, como é que Deus nos tem dado uma grande revelação. Ai, aleluia. Aí eu fiquei olhando e digo: vixe, profeta, pastor, o profeta de Deus. Sim, irmão, profeta. Como que Deus elegeu William Marion Branham para ser o precursor? Precursor. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, o senhor não sabe que é um precursado? Como é que é o negócio? Eu digo: sim, há um precursado, e o nome dele é Jesus Cristo. Não, mas um Jesus Cristo encarnado no homem. Eu digo: um momento, quem encarna é o demônio, quem encarna é Satanás, é o diabo. Ai, pastor, mas não diga isso. É que Deus enviou um homem. Ele: que homem? Já sabia que homem era. Mas eu digo: não é aquele que violou aquelas mocinhas lá em tal lugar? Não, aquilo é uma grande mentira. Eu digo: irmã, vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora está vendendo peixe para a pessoa errada. E eu vou dizer uma coisa para a senhora: quem segue a um perverso se perverte. A senhora já deixou seu marido por essa situação. A senhora tem 2 filhas, e não vai demorar muito para que essas filhas também se pervertam. E quem vai perverter ela será o seu próprio líder. O que aconteceu? Assim foi, irmão. O pastor dizendo: não, que a pureza não vale nada. Nada, não importa. E o privilégio era que uma moça entregasse a sua pureza para o pastor. Você entende? Irmão, a igreja tinha mais de 2.000 pessoas, com literatura do William Marion Branham na mão, folhetos do profeta na mão, Bíblia na mão, e dizendo amém a essas barbaridades. Por quê? Porque é uma unção sedutora. O Branham disse: unção sedutora. É uma unção que atrai a pessoa. Ela solta a Bíblia, solta tudo. Diz: ai, que homem, que homem. Assim como uma mulher quando vê um rapaz muito bonito, entende, muito elegante, ai, que homem. Tem? E ela fica toda derretida. Assim também muitas vezes na congregação, quando, que homem, que pastor, que pregador, que mensagem. Você entende? O que aconteceu? O Branham chama isso, ele disse: a Bíblia disse, parágrafo 549 de Ungir dos Últimos Dias, ou melhor, Cristo é o mistério revelado. A Bíblia disse que foram anjos caídos
que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Agora ouçam com atenção: anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero foi católico, Wesley anglicano, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram na glória, e tem caído em organização como o poder principal de Lúcifer em Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros que fazem uma imagem à besta. E o que é isso? Ele disse: homens caídos, anjos caídos, são os que têm desviado o povo da palavra. É uma grande verdade. Anjos caídos, homens caídos, são que têm desvirtuado, deturpado, afastado o povo da verdadeira palavra. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui e quero que você entenda isso. A Bíblia diz assim, Mateus 24, 24: viriam falsos cristos, falsos ungidos e falsos profetas, que, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. Os eleitos, se fosse possível. E eu creio que um verdadeiro eleito não pode ser enganado. Não pode, irmão. Não pode. Você sabe por quê? Porque o eleito, ele está dependendo do que diz a palavra, e ele dirá o que diz a palavra. E o que ele diga, o que o pregador diga, ele está filtrando ali, ó, o que ele já leu. É uma grande verdade. E eu creio que o eleito não pode ser substituído. Palavra de William Branham: não pode ser substituído. Aleluia. Quando o irmão Branham disse: o rapto é uma revelação, não uma revelação isolada do grupo A ou do grupo B. Não, senhor. É uma revelação dada pelo Espírito Santo à medida que você vai avançando dentro desta palavra. O próprio Espírito Santo, diz a Bíblia, testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não, mas o que estão dizendo agora? Aleluia, que é uma revelação que tinha que ser vindo através de algum certo pregador. Então, meu amado irmão, aleluia, é por isso que nós como igreja, você como congregação, que eu esteja aqui ou não esteja, mas você é chamado a tomar toda a armadura de Deus. Quantos nesta noite têm a armadura? Dá um alerta hoje. Quantos têm a armadura de Deus? Estão assustados? Não se assustem. Quantos têm a armadura de Deus? Amém. Então, meu amado irmão, no nome de Jesus, tome esta palavra. Amém. A Bíblia disse que devemos meditar nela de dia e de noite. Você tem a literatura, você tem, amém, as pregações, você tem a mensagem. Glória ao nome de Jesus. Alimente-se dela. Fique com esta palavra, custe o que custe. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Mantenha sempre o avivamento, que uma Branham disse que avivamento é avivar o que você já tem, é reviver o que você já tem. Você tem a mensagem, você tem a palavra, então reaviva isso dentro de você. Não fique sem congregar, não fique em casa, não faça o esforço, venha para a igreja, ouça a fita, ouça a fita. Louvado seja o nome de Jesus. A pregação, venha, não deixe que nada se atravesse pelo meio, impeça que você venha adorar o Senhor, aleluia, render culto a Deus. Venha. Você não tem culto, você vai, aleluia, leia a mensagem, ouça a pregação,
Louvado seja o nome de Jesus. Você tem mensagem, você tem isso. Alimente-se. Aleluia. Ore pelos irmãos, ore pela igreja, ore pelos projetos, aleluia, que estamos pedindo ao Senhor que nos conceda. Mas faça alguma coisa, aleluia, mas não deixe de esquadrinhar esta mensagem, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Porque os tempos são perigosos. É muito perigoso. Vamos ler agora aqui já Judas e vamos encerrar por alguns momentos. Judas, versículo 5, ele disse: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É verdade. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas vou dizer uma coisa para você. Deus pode chamar uma pessoa, Deus pode dar a revelação para aquela pessoa, louvado seja o Senhor. Quantas pessoas, meu amado irmão, que estiveram conosco nesta mensagem, e desde o princípio aqui nessa igreja, quando eu cheguei aqui para 84, quantos irmãos eu conheci, onde estão hoje? Na denominação. Entendem? Cura divinas e milagres, essas coisas todas, e outro por aqui, outro por ali. Caíram de seu estado, de sua condição. Então, ele diz aqui, ó: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Veja, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Quantas pessoas têm se corrompido, irmão, com a literatura do irmão Branham, e sabe a verdade, sabe a literatura, sabe sobre o que a Bíblia disse? Não diz a Bíblia que o mal está naquele que sabe fazer o certo e não faz? Isso é o que diz a palavra. A maioria das pessoas que estão hoje caídas, que estão... O irmão Branham disse que é mais fácil o bêbado na esquina se arrepender que um desviado voltar. E disse: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais é eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizam também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ok, então ele, né, uma expressão que ele expressa sobre estrelas errantes. O Branham disse: não somos estrelas errantes. Não vamos estar devagando daqui para lá, indo para cá. Não, senhor. Não, senhor. Não tenha companheirismo com gente errada. Gente que se diz da mensagem, irmão, irmã. Louvado seja o nome de Jesus. Tenha cuidado. Vigie. O Branham disse, falando sobre a união de Acabe com Josafá, o Branham disse: vigie com quem você está tendo amizades, ou seja, companheirismo. Porque talvez para você está tudo correto, está tudo bem, você não vê nada errado. Mas pergunte para Deus se está correto.
não é o que eu diga, não é o que eu penso. Não, Senhor, porque eu posso estar errado. Eu posso fazer algo e pensar que está correto, mas é aquilo, Deus está naquilo, é aquilo que Deus quer. Então, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. O Mobrano vai dizer, Josafá se uniu com a pessoa errada. Era israelita, era da mesma tribo, servia ao mesmo Deus, e aquela coisa toda, porém estava errado. Seu discernimento estava errado. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Então quem são meus irmãos, quem são meus amigos? Aqueles que fazem a vontade de meu Deus, aqueles que estão lutando, aqueles que estão lutando a cada dia por viver uma vida digna do Evangelho, irmão. Então tomemos toda essa armadura de Deus. A armadura da noiva é a palavra. Então vamos tomar toda a palavra de Deus, aleluia. E vamos nos manter, meu amado irmão, louvado seja o Senhor Jesus, com esta palavra, custe o que custe. E qualquer gente que suba aqui para trazer uma pregação, trazer um pensamento, meu irmão, minha irmã, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, a pessoa tem que trazer a palavra. Ela tem que trazer a palavra. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Porque uma coisa eu sei, meu amado irmão, aleluia, o verdadeiro cristão, o verdadeiro eleito de Deus, louvado seja o Senhor Jesus, aquele que se alimenta da palavra, meu amado irmão, não tem ninguém que possa vir, ainda que coloque nele, você sabe o que? Óculos, como se colocava lá para o lado do Nordeste. Eu creio que foi uma vez eu ouvi, que a seca era tão grande, que não tinha pasto, então compraram óculos verdes para as vacas, colocaram óculos verdes na vaca, então tudo que a vaca via era verde, ia comendo tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu creio que a ovelha não faz isso, irmão. Você pode colocar ideias e aquela coisa. Eu lia, escutava um pregador que ele dizia: o lobo pode até se disfarçar de ovelha, porém não pode esconder a cauda. A cauda sempre vai estar de fora. E a ovelha olha e diz: tem cara de ovelha, mas tem cheiro de lobo. Aleluia, é uma grande verdade. Quem pode esconder um bode? Não pode esconder um bode, um cabrito, não tem como. É ou não é verdade? Não tem como, meu irmão. Ovelha é ovelha, cabrito é cabrito, você não tem para onde ir. O Bruno disse que a ovelha ela é indefesa quando ela está perdida, mas o bode, ele esperneia, ele grita, ele morde, faz de tudo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então vamos tomar esta palavra, irmão, aleluia, vamos tomar esta palavra, aleluia. E quero deixar um pensamento para vocês aqui, para vocês meditarem nisso que eu quero ler essa noite. Vamos estar sobre os nossos pés enquanto abrimos Josué 1. Josué capítulo 1. Enquanto lemos, louvado seja o nome de Jesus. E logo estaremos orando, o irmão Raimundo orará para nos despedir. Lembrando o irmão Luiz Belo que está em viagem. Diz assim, vamos ler aqui. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme
a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então medita nesta palavra dia e noite. O salmista disse: eu guardei os teus estatutos em meu coração para não pecar contra ti. Então vamos tomar toda essa armadura de Deus, toda esta palavra, vamos nos vestir desta palavra, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e vamos manter-nos sempre na rota correta. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. O irmão está desanimado, vamos estender nossas mãos, vamos, aleluia, animá-lo. Alguém está indo para o lado errado, vamos dizer: não é por aqui, é por aqui, aleluia. Com amor se corrige o erro, diz a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então todos nós, meu amado irmão, eu vou dizer uma coisa para você: nós podemos ser uma pequena minoria, podemos ser bem pouquinho, mas não somos bobos, aleluia, não, Senhor. Nós sabemos em quem temos crido e aonde estamos parados, e a razão pela qual estamos aqui. Louvado seja o Senhor. E não estamos junto com a maioria, porque quem fez a separação foi Deus. E Deus, quando faz a separação, aleluia, é porque algo não está bem. Então, aleluia, louvamos a Deus por isso e prossigamos a jornada. Inclinemos nossas frontes, vamos orar esta noite. Você quer ser lembrado em oração? Levante só sua mão. Deus entende as suas necessidades, aleluia. Oremos então, inclinemos nossas frontes. Senhor Deus, bendito Pai Celestial, mais uma vez, Pai Eterno, te agradecemos por tua presença no nosso meio. Mais uma vez, Pai Santo, tivemos o privilégio de vir à tua casa e escutar o teu conselho. Estamos muito agradecidos em nossos corações, porque estamos percebendo individualmente que tu estás tratando conosco, que tu ainda estás tratando conosco. Pai, que tu possa continuar aquecendo as nossas almas, o nosso espírito com a tua palavra. Que possamos viver, Pai Santo, unanimemente em um só espírito, meu Deus. Ajuda-nos, Pai Eterno, nesta palavra. Deixa com que esta palavra, Pai Santo, continue em nossos corações, espírito e mente, Pai Eterno. E que possamos, meu Deus, orar uns pelos outros e sentir, meu Deus, compaixão uns pelos outros, Pai Eterno. E considerar sempre, meu Deus, o nosso irmão importante para ti, Pai Eterno. E que as nossas almas, Pai Santo, possam viver regozijando sempre na tua presença. E que o nosso caminhar, meu Deus, pelo teu conselho, pela tua palavra, possa dizer cada dia, cada momento, a partir do nosso levantar, Senhor: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai Eterno, cuida dos nossos lares, meu Deus, das nossas crianças, dos nossos jovens que têm que ir à escola a cada dia. Isso tem vindo uma certa preocupação, meu Deus, em meu coração. Minha esposa sabe disso. Mas não há nada que possamos fazer a não ser orar, não só pelos que estão na minha casa, mas também pelos filhos dos meus irmãos. O clamor é geral, Pai Eterno, porque ali é a grande batalha com Satanás. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, esta congregação, Pai Eterno, pelo amor de Ti, pelo amor do Teu nome, se coloca, Pai Eterno, na Tua presença e pede, Pai Santo, que Tu tenhas misericórdia e estenda graça aos nossos jovens, meu Deus, nos dias em que estamos vivendo, Pai Santo. Não há nada, muitas vezes, que os pais possam fazer. Às vezes estamos, meu Deus, no trabalho, preocupados com outras coisas. E ali então vem o pensamento que pode estar acontecendo. Só a Tua palavra, meu Deus, só o Teu Espírito pode encontrar o espírito deste século, Pai Celestial. Da internet, meu Deus, de tantas coisas, tantas manifestações satânicas, e muitas vezes os jovens não compreendem isto. Ó Deus, que isto possa, Pai Eterno, ser repreendido por Ti, porque nós não temos força para repreender, porém pelo Teu Espírito, Pai Santo, eu creio, Pai Celestial, que tudo é possível. E nesta noite, Pai Santo, queremos voltar para os nossos lares,
com a tua palavra em nossos corações, e que possamos, meu Deus, continuar firme em teu propósito, Senhor. A nossa grande carreira que nos está proposta, com paciência, como diz a tua palavra, Pai Santo. E quanto aos teus trabalhos, meu Deus, ajuda-nos, Pai Santo. Anima-nos, ó Pai, para fazer a tua obra, que é necessário fazer, que tu tens determinado que seja feita, meu Deus. Abençoa os nossos irmãos que não puderam chegar até aqui hoje à noite, meu Deus. Abençoa o pastor que tem se esforçado, meu Deus, para ir em vários lugares. Tu possas dar a ele saúde e fortaleza, e cuide de sua família, meu Deus. Cuide das suas crianças, de seus filhos, dos que estão adolescentes, dos que estão na escola, e de sua querida esposa. Nós os colocamos nas tuas mãos nesta noite, Pai eterno. Seja com eles, meu Deus, proteja-os de todo mal. Quanto ao irmão Luiz Belo, que está de viagem, Pai Santo, já é um ancião, e nós sabemos, meu Deus, que ele necessita de Ti, que Tu possa tê-los nas Tuas mãos, Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nessa noite pedimos a Ti, que após ouvir a Tua palavra, e com essa gratidão em nossos corações, Pai Celestial, despede-nos, ó Pai, deste lugar, mas leva-nos, vai conosco aos nossos corações, até os nossos lares, e continue conosco, Pai eterno, para todo sempre. É em nome de Jesus Cristo que Te agradecemos muito nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus amados, antes de nós sair, quando o irmão orava sobre o assunto da internet, eu quero dizer isto com muito respeito. Tenham cuidado, irmãos. Tenham muito cuidado, vocês moças, tenham muito cuidado com isso. Recentemente vi alguns convites de algumas pessoas, onde tem um grupo de jovens da mensagem que estão formando uma espécie de círculo de amizade para que as moças e os moços rapazes entrem dentro daquele círculo para encontrarem marido ou mulher, buscando ter certas amizades dentro desse círculo. Então, e já vi uma quantidade de moços e moças. Eu vou dizer uma coisa para você. O irmão Brana disse que a forma correta de a mulher e o homem conseguir a sua esposa ou seu esposo é de joelho. O casamento é uma revelação. Isso eu sempre creio nisso. Quantas vezes minhas filhas têm recebido por correio eletrônico e também por coisinhas da internet, declarações de amor e tantas outras coisas. Sempre ensinei aos meus filhos nunca esconderem nada de mim, porque senão não confio neles. E sempre eles, ou elas, o que passa, sempre passam para o papai: olha o que me escreveram, olha o que me disseram. E às vezes homens casados e coisas. Irmãos, tenham cuidado. Pais, vigiem seus filhos. Vigiem. Não estou dizendo que você vai desconfiar, que você vai impedir. Não é isso. Tenha cuidado. Simplesmente Satanás tem tomado esta quarta dimensão para trazer perversão. Perversão terrível. Então eu sempre digo para os meus filhos, entende? Tenham cuidado com esses dedinhos, com isso aqui, com quem você vai ter companheirismo e o que você vai escrever. Porque o que você escreve, milhares de pessoas estão escrevendo. Ou melhor, estão lendo. Estão lendo. E elas sabem o que você está escrevendo. Irmã casada, vigie. Vigie com quem você está tendo companheirismo. Vigie isto. Porque você pode estar até em adultério. Entende? Por quê? Por frases, por palavras. Então, hoje Satanás é sujo, que o Senhor o repreenda. Mas isso é o que ele está semeando nos círculos de cá, dali, aquela coisa toda.
Eu, como esposo, não gosto, minha esposa, principalmente, ela não gosta do meu negócio de internet. Eu vou dizer uma coisa, eu não gostaria, eu como esposo, que minha esposa tivesse amizade com A ou com B sem que eu soubesse. Porque isso estaria errado. Isso estaria absolutamente errado. E sabe por quê? Porque certos irmãozinhos, inclusive, já até chegaram a declarar-se para mim, minha esposa. Para vocês verem. Então, irmãos, tenham cuidado. Vigiem isto aí. Tenham muito cuidado. Porque o negócio está indo, irmão, de uma maneira terrível, terrível, terrível. O que se utiliza bem, o quê? Momura disse, a televisão poderia ser uma bênção para o mundo? Sim, se fosse bem utilizada. Assim o celular, assim o telefone, assim tudo que nós temos. Dê um bom uso para aquilo. E Deus o abençoará. Então, Deus abençoe, irmãos. Vou deixar aí essa pequena notinha aí para vocês entenderem o que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. As coisas não são boas. Irmãos, seja daqui, seja da Venezuela, esses círculos de amizade, essas coisas todas, jovens que não têm o mínimo de espiritualidade, não têm o mínimo de respeito, de enviar fotos de parente nu, de parente seminu, de moças em traje íntimo e tantas estas coisas. Então vai aceitar, não vai aceitar. Quando você vê, aí um grupo de gente perversa dentro daquilo que poderia ser algo bom, que poderia ser bem utilizado. Então tenham cuidado. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Não se esqueça de orar por esse pequeno homem. Muito obrigado. Uma boa noite. Deus abençoe.